Bom, um vídeo aqui respondendo uma questão quase que filosófica. Você tem aí o SUP, comprou ele, legal, tá aproveitando, jogando jogos, jogou Super Mario, jogou Adventure Island. E aí passou uma semana, duas, você jogou todos os jogos que você conhece nele e enjoou do SUP. E aí, o que eu vou fazer com ele? Virar um peso de papel? Um peso de porta? O peso de porta ele é muito leve para ser. Mas o que fazer com o SUP ao enjoar dele? E bem, realmente, os jogos do SUP são jogos mais simples. Não são jogos que a gente pode assim, considerar, tipo, pra quem tipo, é muito vidrado em videogame. Porque, tipo, são jogos muito bons. Tipo, no caso aqui, esse Super Mario é excelente. Mas é um jogo mais simples, é um jogo mais antigo, que não tem save. O SUP não consegue salvar o progresso, então você, tipo, não consegue voltar de onde parou. Você sempre vai começar do início do jogo. No caso desse jogo aqui do Mario, até tem como você meio que voltar de onde parou, mas ele é uma exceção. A maioria dos jogos do SUP, você tem que voltar desde o início sempre que reinicia o videogame. Isso é um ponto que, poxa, torna o SUP menos atrativo. Além disso, infelizmente, você não consegue adicionar jogos no SUP. E aí você fica refém dos jogos que já tem disponíveis aqui na memória. E aí você vai pensar, poxa, então a conclusão é que realmente em jogo do SUP não tem o que fazer? E a conclusão não é essa. Ao enjoar do SUP, você ainda pode. Tem dois papéis que eu considero muito bons do SUP. E aí vai depender do uso de vocês. Que é o SUP como um videogame de viagem. E quando eu digo viagem, não estou dizendo uma viagem muito longa. Estou querendo dizer, tipo, poxa, a pessoa vai pegar um ônibus. Vai ficar um tempo sem poder fazer nada. Pô, o SUP, na hora, é um excelente passatempo. E é um videogame que você não vai andar preocupado na rua. Tipo, é o SUP, né? Você não sabe. E o outro aspecto do SUP é o fator multiplayer. Só que o fator multiplayer, infelizmente, não são todos os SUPs que vão ter ele. No caso, até todos os SUP é compatível com dois jogadores. Só que tem alguns modelos de SUP que não acompanham o segundo controle. E infelizmente, eu não encontrei muitas vezes em loja física o segundo controle à venda. E aí, eu considero que é bem legal jogar de dois jogadores no SUP. Jogar de dois jogadores no SUP. Óbvio que você vai precisar. Você vai precisar do controle que vem com ele. E você tem que observar quais jogos são compatíveis com multiplayer. Infelizmente, não são todos os jogos que têm esta compatibilidade. Os jogos que eu melhor considero multiplayer são aqueles que você pode jogar ao mesmo tempo, ou seja, simultâneo, multiplayer cooperativo. Quando a gente pensa em jogo multiplayer, é esse tipo de jogo que a gente imagina, não é o jogo, tipo, eu gosto muito do Mario, mas o multiplayer do Mario é o quê? Um joga, passa, vai o outro. Um joga, passa, vai o outro. Tipo, não é um multiplayer cooperativo, é um multiplayer que um vai e o outro vai. Enquanto o multiplayer co-op, não são muitos jogos, mas tem muito jogo legal de multiplayer co-op. Aqui, falando aqui de cabeça, sem ter uma lista pré-escrita, um jogo que eu tenho certeza que tem multiplayer co-op é aqui o Double Dragon 3, Double Dragon 2. No caso aqui, vocês podem ver aqui, ó. É um jogo de beat'em up. Tem aqui um play A, um play B. Se você tiver o controle do SUP, você encaixa aqui. E dá pra jogar com o segundo controle. E aí é um joguinho de briga de rua que você tem como jogar de dois jogadores. Vou até aumentar aqui o som do SUP para jogar. Então o jogo tem uma mecânica interessante. O botão de chute e soco alterna dependendo da orientação do seu personagem. É um joguinho bem legal, briga de rua, que dá para jogar de modo co-op. Além do Double Dragon, também há outros jogos que também tem a função de jogar de dois jogadores. Como por exemplo, vamos aqui, só derrubar mais um aqui para eu passar para a próxima lista aqui. Vamos lá? Vamos lá. Além do Double Dragon, também tem, por exemplo, vamos ver aqui um joguinho também, multiplayer bem legal. Um outro fator que eu ia argumentar enquanto estou procurando aqui outro jogo de multiplayer é que o SUP tem uma lista até relativamente grande de jogos. Ele não tem 400 jogos, é mentira, ele não tem 400. Ele deve ter no máximo 100 a 120. Mas desses 120 jogos, tem muito jogo bom. Eu acho que poderia ser uma lista melhor. Poderia ter um Castlevania, poderia ter um Mega Man, poderia ter o Zelda, ia ter a função de save. Tipo, se o SUP tivesse a função de save, ele já subia de patamar. Ele já virar um videogame realmente uma opção bem legal, mais legal que ele é. Mas não tendo multiplayer, você pode aproveitar, não tendo save, a função de save, você pode aproveitar os jogos que você joga assim, como um passatempo, e não como um jogo que você vai buscar, assim, depurar ele todo, fazer o 100% como se fosse um RPG. Não. Aqui o objetivo é o quê? Você zerar o jogo, fazer uma pontuação, é de se distrair, é passar o tempo. Essa é a função que o SUP vai fazer. Não tem muitas outras funções, infelizmente, para ele. E aqui eu tô vendo a lista.
um outro jogo multiplayer que é bom, é bem no começo da lista, eu já tava indo lá no final, é o Contra, poxa. Por causa que o Contra tem várias opções, tem essas opções que tem os códigos de trapaça, de munição infinita, vida quase infinita. E esses aqui que você vai pra fase, tipo, já começa da fase 8, fase 7. Eu vou aqui no normal. Contra, outro jogo também que tem a função de multiplayer cooperativo. Um excelente jogo, jogo difícil. E aí o desafio é tentar ir até o mais longe com ele. Tipo, zerar é mais complicado. Até que com 30 vidas dá pra zerar, mas tipo, com 3 vidas vira um desafio. E é isso que é a moral do SUP, podemos assim dizer. É o desafio, é pegar um jogo, tentar zerar ele na marra, tentar ver até quão longe você vai no jogo, porque zerar o jogo às vezes é muito difícil. Mas você pode chegar a qual o seu limite. Essa é a métrica de praticamente todo jogo dessa geração aqui do Nintendinho. Infelizmente ele só tem jogos do Nintendinho. Se ele tivesse jogos de outras gerações, como por exemplo Game Boy, Super Nintendo, aí ele subiria de patamar. Aí teria uma variedade de jogos maior, que seria mais interessante para nós que gostamos de jogar. Mas com isso aqui dá para tirar um bom proveito, ainda mais levando em conta o preço do SUP. O SUP é um videogame que você vai encontrar em praticamente qualquer lugar e na faixa de preço de no máximo R$ 100. R$ 100 já sendo considerado caro. Geralmente a faixa dele vai ser uns R$ 60, 30 às vezes, mas vamos arredondar para 60. E é um excelente videogame nessa faixa de preço, não tem concorrente para ele. Agora, se você já tiver uma opção a mais, você pode pegar um PSP, um Nintendo DS, você pode procurar aqueles videogames retrôs que vendem no mercado internacional, como no AliExpress. Aí sim são videogames que já estão em outro patamar de jogos. Tem jogo de Super Nintendo, tem jogo de Mega Drive, tem jogo de Game Boy, tem Pokémon, tem função de save que o SUP não tem, já que o SUP é um videogame mais simples. E você tem que compreender que ele é um videogame mais simples mesmo. E tipo, e se mesmo assim não conseguir aproveitar ele, você ainda pode dar para outra pessoa, que é um videogame assim, é um negócio legal e que dá para aproveitar. Não é uma... Imagina se antigamente tivesse um SUP. Hoje em dia a gente tem tecnologia em todo lugar, celular, smartphone, mas imagina se o SUP tivesse há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Pô, o SUP seria fenomenal, mas hoje a gente já considera ele já uma coisa mais ultrapassada. Mas é isso. Bom, eu vou aqui tentar finalizar que chegar no final da fase pelo menos. Jogar enquanto gravar é mais difícil, mas não é impossível. É um desafio a mais. Tem um desafio aí, se quiserem. Tentar gravar jogando, sempre fica mais difícil. E é isso a conclusão do vídeo. É quase... É um vídeo que, poxa, o cara mandou... Eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui no título do vídeo, eu vou colocar quem me deu a ideia. Pô, o cara deu uma ideia muito legal de vídeo. E é uma ideia que, tipo, é realmente desafiadora, tipo... O que fazer quando enjoar do videogame? Porque a gente sempre pensa no videogame, pô, aquela empolgação de quando a gente compra ele e tá aproveitando. Mas e depois? E o dia seguinte? O que fazer com ele? Porque é o dia seguinte, é o dia a dia que vai definir como é que a gente aproveita o videogame. No primeiro dia tudo é mil maravilhas. Realmente é um grande questionamento, quase como eu falei, quase um questionamento filosófico até. Tá bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que acharam, se o vídeo... Comentem aí as opiniões. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.